A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos dar continuidade aqui na leitura dos Evangelhos, isso mesmo, lendo aqui o início ali da história sobre o nascimento de Jesus e o início também do ministério de João Batista e do Senhor Jesus. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui neste canal. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Inclusive, me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo e já curti-lo. Assim, o vídeo terá mais engajamento e ele poderá até ser indicado pelo próprio YouTube para outras pessoas. Então, você que inclusive recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista, porque assim você estará assistindo desde o vídeo 1, onde nós damos início à leitura ali em Gênesis. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Para você ter acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui no card você vai encontrar aí um link com a playlist completa. Amém? Agora então vamos orar para que façamos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos mais um dia aqui reunidos para ler a Tua palavra, aprendendo assim mais de Ti, da Tua vontade, Senhor. Que venhamos aguardar a cada dia a Tua palavra em nossos corações, vivendo assim para Ti, ó Deus, todos os dias das nossas vidas, consagrando a Ti a nossa vida a cada instante. Que venhamos a praticá-la, ó Pai, com zelo, com amor, e assim possamos ver prosperar o nosso caminho, prosperar as nossas obras, Senhor, e assim glorificar também o Teu nome. Abençoe também, eu te peço, ó Pai, a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura, bem como os seus lares e a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura de hoje. Mateus capítulo 2. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele. O que foi que deixou ele perturbado? Justamente a afirmação de que o rei dos judeus havia nascido. Ora, se houvesse nascido aquele de quem era profetizado que era o rei, então Herodes, que estava ali como representante de Roma sobre o domínio de Israel, perderia então o seu domínio. No mínimo, haveria aí uma guerra para tentar então devolver a Israel o domínio. E o próprio povo de Jerusalém também vai ficar atônito, porque era a possibilidade deles saírem de debaixo do jugo de Roma. Continue. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles,
até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui nós precisamos compreender algumas coisas. Primeiro, aquela imagem do presépio que a gente vê, Jesus bebezinho ainda na manjedoura, recebendo a visita dos sábios, não foi assim que aconteceu. Até porque no dia do seu nascimento apareceu a estrela para eles estando ainda no Oriente. Eles vão fazer uma longa viagem até Jerusalém, depois de Jerusalém descer para Belém. Existe aí a possibilidade, nós vamos ver algumas coisas com relação a isso, que nos faz entender que quando eles compareceram diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus era sim uma criança, mas de cerca de 2 anos de idade. Não uma criança recém-nascida, mas uma criança de cerca de 2 anos de idade. Outra coisa é os presentes, né? O ouro, um presente dado às realezas, o incenso, que era justamente a representação da oração queimada e apresentada a Deus, que fala do sacerdócio de Cristo, eram os sacerdotes que levavam os incensos, e a mirra, que era justamente um unguento perfumado que era utilizado para preparar o corpo de um defunto. Então, nós vamos ver que os presentes falam de forma velada da realeza de Jesus, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do seu sacerdócio, ele é o sacerdote eterno e o sacerdote dos bens futuros, e também daquilo pelo qual ele passaria, justamente, a sua morte. Mas continue a leitura comigo. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, e retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos, olha o detalhe, de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Qual era a informação que ele havia obtido dos sábios? Você lembra o que foi que ele inquiriu? Quando vocês viram a estrela. Então ele fez uma conta da época que os sábios viram a estrela até o dia atual, e ele inquiriu que o menino Jesus deveria ter cerca de 2 anos de idade. Então, quando os sábios vão estar diante de Jesus, porque de Jerusalém para Belém não era muito distante, Jesus não era um bebezinho na manjedoura, não foi encontrado ali ainda no estábulo na manjedoura. Na verdade, Jesus tinha aí entre 1 e 2 anos de idade, 1 ano e pouco de idade já, talvez até 2 anos de idade. Por isso, Herodes vai mandar matar todos os meninos com esta faixa etária de idade. Continue. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação, e Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos
os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galiléia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Você lembra que quando fizemos a leitura do primeiro capítulo de Mateus, eu falei um detalhe no início, que Mateus provavelmente havia escrito o seu evangelho para os judeus? Aqui nós vamos ver justamente um indício disso. Veja que quase tudo que Mateus escreve, ele diz para que se cumprisse o que estava escrito, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e aí por diante. Ou seja, Mateus faz questão de mostrar que tudo que estava acontecendo na vida de Jesus era cumprimento das Escrituras. A quem tanto importava isso? Justamente aos sacerdotes, aos fariseus, saduceus, aos judeus em geral, que guardavam a Torá, ansiavam pela vinda do Messias. Mateus então está querendo provar aqui que Jesus é aquele de quem a profecia, a palavra, já falava. Amém? Continue, vamos ler agora o capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhoto e mel silvestre. Veja que quando fala aqui que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, nós temos dentro da questão arqueológica e teológica aqui uma questão bem interessante. Existia aí uma espécie de vagem, né, de um vegetal que era chamado desta forma de gafanhoto pelo seu formato semelhante. E o mel silvestre é justamente, não é mel de abelha, mas é um mel tirado aí de plantas, né, de frutos e aí por diante, que são bem doces, semelhante ao mel, mas não exatamente das abelhas. Amém? Só um detalhezinho aí para acrescentar para você. Continue. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João.
Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Amém, amados? Veja só que coisa, hein? Outro detalhe que eu quero falar contigo aqui. Nós vamos dar uma paradinha na leitura de Mateus. Vamos ler um capítulo em Marcos, mas antes, veja duas coisas importantes. Primeiro, Jesus foi batizar-se com João Batista. E quando João Batista deu a Jesus um argumento válido, eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim, ou seja, se fôssemos olhar de forma racional, seria para Jesus batizar João Batista, pois ele era o Messias, o Salvador, o Senhor. Mas Jesus vai fazer uma declaração: nos convém cumprir a justiça de Deus. E é interessante que Jesus mostra aqui que todos precisam passar por esta parte na sua conversão. No caso, Jesus não estava se convertendo, saindo do caminho errado, ele é o caminho. Mas todo o Novo Testamento nos mostra: quem crer e for batizado será salvo. Nós vamos ler isso lá na frente, em Marcos. Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus ensinando no final ali aos discípulos que eles deveriam fazer discípulos, que um discípulo é feito através do crer e dele ser batizado e dele guardar a palavra de Deus. Então é interessante que muitas pessoas hoje servem a Cristo, seguem a Cristo e acham que não precisam ser batizadas. Porém, o batismo é o novo nascimento. A palavra de Deus diz que o batismo é a semelhança do sepultamento. Como Cristo foi sepultado, nós somos sepultados no batismo, para que assim como ele ressuscitou, nós venhamos a ressuscitar também. Então o batismo ele é fundamental no que diz respeito à justiça de Deus. Se você ainda não cumpriu a justiça de Deus se batizando, é fundamental que você faça isso, tá? Ainda que alguém diga que você não precisa, ou que você não pode, porque inventam um monte de coisa, que a pessoa não pode batizar por isso, por aquilo outro, coisas que não estão na palavra de Deus. Eu tenho, inclusive, aqui no meu canal vídeos falando sobre o batismo. Só você dar uma pesquisada, vou procurar anexar aí até mesmo na descrição deste vídeo alguma coisa e talvez no final, aquele vídeo que eu sempre deixo afixado, também pode ser que eu deixe aí alguma coisa sobre o batismo, tá? Mas se você ainda não desceu as águas do batismo, é fundamental que você faça isso. Inclusive, se você tem dúvidas sobre o batismo, se você deseja ser batizado, ser batizada, fale comigo, eu vou te ajudar. Aqui, ó, pode mandar o seu WhatsApp aqui para esse número e eu vou dar uma forma aí de lhe ajudar, seja tirando a sua explicação, tirando a sua dúvida, né, explicando a você, seja se você mora aqui em Lauro de Freitas mesmo, batizando você, dependendo de onde você mora também, nós vamos dar um jeito de ver se conhecemos alguém ou lhe dar uma instrução de como você pode fazer para conseguir cumprir aí também a justiça de Deus, amém? Mas vamos agora para o Evangelho de Marcos, vamos ler o capítulo de número 1. Siga comigo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho, vós, do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Aqui é justamente falando de João Batista. Continue. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados.
vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelos, usava ao redor da sua cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias da sua sandália. Eu vos batizo com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente, após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Não sei se você lembra, mas João Batista, dando o testemunho dele, ele disse que lhe foi avisado, aquele que o mandou pregar e batizar, avisou a ele, que aquele sobre quem ele visse o Espírito Santo descer e repousar, esse seria o Cristo. Então, justamente, esse foi um sinal para João Batista, para ele ter certeza de quem era o Cristo, e é justamente a descida do Espírito Santo. Lembre, nós vamos ler isso ainda em Filipenses. Jesus, quando veio à Terra, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação, por ganância, se agarrar na sua qualidade de Deus, mas aniquilou-se, ou esvaziou-se, ou despojou-se a si mesmo. Ou seja, toda a grandeza, o poder, todo o ser celestial ele deixou no céu e veio à terra como homem. E como homem, então, precisou ali naquele instante ser cheio do Espírito Santo para cumprir a obra a qual Deus o enviou à terra para cumprir. Amém? Continue. Logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma coisa interessante de observar, você deve ter percebido, primeiro, é que o Evangelho de Marcos é bem resumido. Enquanto Lucas traz muitos detalhes, porque ele vem para testificar a veracidade, Mateus, ele fala aos judeus, vem sempre mostrando o cumprimento de profecias. João vem para falar cada vez mais da divindade de Cristo. Marcos, ele traz o evangelho bem compilado, resumido, curto e direto. É assim que Marcos, ele apresenta aqui, então, o seu evangelho. Amém? Continue comigo. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Outro detalhe, que eu até mencionei, que tinha dois detalhes, né, para falar, é que a pregação de Jesus era basicamente a mesma pregação de João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E a de Jesus, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Então, essa é a pregação do Evangelho. Se você for ler a pregação dos apóstolos, era essa também. No dia de Pentecostes, foi isso que Pedro pregou. E ali cerca de 3.000 almas se compungiram, se converteram e foram batizadas. Então, a pregação é essa: arrependei-vos, o reino de Deus está aí, está próximo, está no nosso meio. E é necessário que venhamos a produzir frutos dignos de arrependimento. Continue. Caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e o seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas.
Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. Veja mais uma vez o detalhe: Marcos traz essa passagem bem resumida, mas depois nós vamos ler ela de uma forma mais abrangente, com mais detalhes. Continue. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu com os empregos no barco, partiram, seguindo a Jesus. Dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com o ensino, pois lhes ministrava como alguém que possuía autoridade e não como os mestres da lei. Veja um detalhe aqui. Muitos pregam que nós não precisamos da igreja física, de congregar, que nós somos a igreja, e às vezes a pessoa diz, eu sou a igreja, na verdade nós somos a união do povo, e por isso eu não preciso congregar. Jesus, sendo Deus, sendo filho de Deus, tendo toda a autoridade, ele não vai pregar apenas na rua ou na casa dos discípulos. Ele vai fazer uso da sinagoga para isso também. E hoje não é diferente. Nós precisamos evangelizar na rua? Sim. Precisamos fazer reuniões dentro dos nossos lares e buscar a Deus dentro dos nossos lares? Sim. Mas também temos o templo como um lugar de ensino, lugar de aprendizado da palavra, como casa de oração. Então, o congregar é fundamental. Inclusive, eu tenho até um vídeo, uma live que eu fiz falando sobre isso, sobre o congregar ou não congregar. Eis a questão. Eu vou deixar aí afixado na descrição aí o vídeo, tá? Para que você possa até mesmo assistir depois e tirar as suas dúvidas. Eu falo sobre as vantagens e sobre os problemas também de congregar. Você pode assistir esse vídeo depois, está na descrição, tá? Continue comigo. Mas naquele exato momento levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti, sei que tu és o Santo de Deus. Veja que os demônios sabem muito bem quem é Jesus. Mas Jesus o repreendeu severamente. Fica quieto e sai dele. Veja que dificilmente você vai ver Jesus dando muita conversa para demônio, né? Como hoje em dia a gente vê nas igrejas o povo até entrevistar demônio em entrevista, né? Misericórdia. Continue. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente, gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atônitos e assustados, perguntavam uns aos outros: O que é isto? Novo ensinamento, e vejam quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles prontamente lhe obedecem. Assim, rapidamente as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galiléia. E assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com muita febre, e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, aproximando-se, ele a tomou pela mão e a levantou. A febre imediatamente a deixou, e ela se pôs a servi-los. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele.
De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: Todos estão te procurando. E Jesus os instruiu: Vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Veja mais uma vez que Jesus não se continha em pregar na rua ou nas casas. Ele usava as sinagogas para pregar, para anunciar a palavra. Sinagoga, volto a dizer, era como as igrejas nossas, né? Para eles, para os judeus, são sinagogas, para nós são os templos, né? Os ministérios, as igrejas é lugar de ensino, é lugar de oração, é lugar de congregação. Certo leproso aproximou-se de Jesus e suplicava-lhe de joelho: Se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Veja que o testemunho desse milagre, né, é tremendo, a fé desse leproso. Veja que ele não vai chegar para Jesus perguntando se Jesus podia fazer aquilo. Ele vai dizer: se o Senhor quiser, tens poder para me limpar. Ele sabia que Jesus tinha poder, que a questão era só Jesus querer ou não querer, ser a vontade dele ou não. E devemos ter essa mesma fé que o Senhor pode tudo, basta ser propósito dele, vontade dele. Continue. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: Eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: Atenta, não digas nada a ninguém. Contudo, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Amém, amados? Veja aí que coisa interessante, né? Jesus vai curá-lo na hora, eu quero, seja limpo, ele vai ser limpo. Mas Jesus primeiro vai dizer para ele não falar, que ainda não era o tempo de ser espalhada a fama de Jesus. Jesus não podia ser morto antes da hora. E também nós vamos ver aqui que Jesus vai dizer: vai lá e dê a oferta que você precisa dar segundo a lei. Então, muitas coisas que diziam respeito à lei não foram abolidas, nem deixam de ser necessárias que venhamos a cumprir. Lógico que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas a fé genuína, ela gera no homem a obediência. Mais na frente aí, nas cartas que nós vamos ler, nós vamos ver algumas questões sobre estas coisas, né? Mas aí você vê que sim, algumas das ofertas que estão ali no Antigo Testamento devem continuar sendo dadas. Nós não devemos mais de forma nenhuma dar oferta pelo perdão de pecado, porque aí Jesus se deu a si mesmo em oferta para ali nós sermos perdoados dos nossos pecados. Ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício, como ele mesmo diz: a minha vida ninguém toma de mim, eu a dou livremente, porque tenho poder para tomá-la de volta ou para tornar a tomá-la. Amém? Então, seja aí sempre fiel ao Senhor em tudo, obediente ao Senhor em tudo e creia. O Senhor, ele pode e ele continua podendo realizar coisas extraordinárias. Ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje. Amanhã vamos continuar lendo a respeito aqui do início do ministério do Senhor Jesus, tá? Início aqui falando algumas coisas sobre João Batista, todo esse princípio do seu ministério, amém? Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo e também de curti-lo
Tudo isso me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!